a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Boa noite a todos os irmãos e amigos que nos assistem nessa noite. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para prestarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que tudo o que façamos aqui hoje seja para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos nos desligar de tudo e nos conectar com Deus. Um bom culto a todos nós. Neste momento, para dar início ao nosso culto nessa noite, convido o nosso irmão Rodolfo para fazer o prelúdio. Obrigado, irmão Rodolfo.
pela sua participação. Neste momento, passo a palavra para nossa irmã Edna, que fará a oração inicial. Oremos, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui neste meio de comunicação, Senhor, orando pelos meus irmãos, pelas famílias, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial pelo dia do pastor. Abençoa o nosso pastor Luiz Roberto Pardusolo, Senhor. Abençoa todos os pastores, meu Deus, para que eles continuem firmes, pastoreando as ovelhas, Senhor. Com fé, coragem, Senhor, com ânimo, meu Deus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um de nós. Que o Senhor, na noite de hoje, nos alcance, Senhor. Nos abençoe. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Agora teremos uma leitura bíblica que será feita pela nossa irmã Laura. Graça e paz, irmãos. Vamos ler lá em Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Obrigada, irmã Laura. Que Deus abençoe sua vida. Neste momento teremos um louvor com a nossa irmã Thelma e a mensageira Nicole. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche em mim de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche em mim de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Eu me rendo eu, me rendo
abençoe a vida das irmãs. Neste momento, convido o nosso irmão Gilvânio, que estará agradecendo a Deus pelos dízimos e oferta, e também estará agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. Saúde a igreja com a graça e com a paz do Senhor, amém? Oremos. Pai, nós agradecemos a Ti por tudo. Nós Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, mesmo a gente não merecendo nada das Tuas bênçãos, ó Pai, mas sabemos que o amor do Senhor é infinito sobre nossas vidas. Neste momento eu agradeço ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas. Agradeço a Ti, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor dá a cada um dos nossos irmãos de ofertar ao Senhor e de trazer os seus dízimos à casa do Senhor. Pai querido, neste momento também agradecemos pela vida dos aniversariantes. Muito obrigado por cada ano que o Senhor tem dado a cada um de nós, ó Pai querido. E que esses aniversariantes, Deus, possam viver e testemunhar do Senhor na casa do Senhor. Muito obrigado, perdoa os nossos pecados que são inumerosos, ó Pai. E sabemos que o Senhor nos ama, mesmo sendo pecadores. Muito obrigado por tudo. Abençoa a nossa vida, abençoa o nosso país, abençoa o mundo, ó Deus, a vencer mais essa batalha. E que muitos possam chegar aos Teus pés depois de toda essa tribulação. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome do Senhor que eu oro. Amém. Amém. Neste momento, passo a palavra para nossa irmã Luana Paula. Ela estará dando um breve testemunho. A graça e a paz do Senhor. Venho nessa noite compartilhar com os irmãos alguns fatos que aconteceram na minha vida e da minha família. Tive a perda de um bebê em 2019, os irmãos acompanhou, mas Deus foi misericordioso e me deu a graça de ser mãe de uma menina linda, saudável. Tive uma gestação também bem assistida, graças a Deus foi tudo bem, e a Lana nasceu, e Deus também trabalhou muito no nascimento dela. Não evoluí para um parto normal, foi cesárea, mas o Senhor sabe de todas as coisas, porque no momento da cesárea a médica observou que eu tenho, né, endometriose, e eu não sabia. Geralmente quem tem essa doença é muito difícil, dependendo da evolução do quadro, engravidar. E também no momento da cesárea a Lana estava com um cordão no pescoço. Então assim, o Senhor foi muito bom porque Ele permitiu, né, que acontecesse tudo no tempo certo e da maneira correta. E ela tá bem, tá saudável e teve um parto, graças a Deus, bem, né? Irmãos, também ela nasceu dia 12 de março, quando foi dia 19 de abril, eu perdi o meu paizinho, e infelizmente foi uma dor está sendo, né, muito doloroso para mim, para toda a família. Meu pai e minha mãe, eles passam uma estadia aqui, uma estadia na Bahia, e nesse período eles tinham vindo para conhecer a Lana e para minha mãe ficar comigo, né? Tava bem o meu pai, apesar dele já ter tido um infarto, ter estende no coração, ele estava bem. E bem no começo dessa pandemia, né, a gente estava tomando todos os cuidados com ele, mas, né, amados, o Senhor, Ele trabalha da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. E aí meu pai infartou, teve um infarto fulminante. Estava eu, meu marido e minha mãe na sala, e ele também conosco, conversando no sofá, bem. Tínhamos até feito algumas coisas pela manhã, e estávamos ali conversando, rindo, e num momento para o outro ele não gritou, não teve dor, mas, né, simplesmente desfaleceu ali no sofá. Tentamos socorrer, mas infelizmente não deu tempo. E o Senhor levou meu paizinho. O que eu queria falar para os amados, assim, com todos esses fatos, é que mesmo em meio a algumas coisas que não entendemos, né, o Senhor tem trabalhado na nossa vida para nos consolar e para nos dar apoio
de todas as formas. E para a gente entender que nada mesmo está no nosso controle, amados. O meu pai, eu orei muito ao Senhor para que guardasse ele, a minha mãe, toda a minha família, né, e todos nós desse vírus, dessa doença. Mas, né, de uma certa forma não é do jeito que queremos. A gente ora e tem fé que o Senhor vai agir e trabalhar, mas Ele vai agir e trabalhar da forma dele. E demorou muito para entender que em meio a todo esse caos que o mundo está sofrendo, a gente tem que ter a certeza de que só o Senhor é capaz de nos livrar de todo o mal, de tudo que é ruim. E só Deus mesmo para contornar toda essa situação, e cremos que Ele vai contornar. Então eu queria agradecer a igreja pelas orações, aqueles irmãos que puderam estar comigo, né, que mesmo em meio à pandemia vieram para prestar solidariedade, ao pastor e família também, que estiveram comigo num momento tão difícil, a minha família amada e querida, que quebraram todos os protocolos possíveis e estávamos todos juntos. Então, assim, em meio a toda essa dor, eu tenho a agradecer ao meu marido, Marcos, que todos os momentos esteve comigo, desde tudo pré-natal com a Alana, da gravidez da Alana, o nascimento, essa situação com meu pai, ele estava a todo momento ali, ele que socorreu meu pai. Então, agradecer a Deus pelo marido que eu tenho e agradecer a Deus pela filha saudável que o Senhor me deu, e que o Senhor continue consolando o meu coração, da minha família, pela perda do meu pai, que ainda é muito dolorosa, mas eu creio que vai passar e vai ficar saudade. Então eu queria compartilhar esses momentos com a igreja, deixar um grande abraço e dizer que estamos com saudade e que creio eu que em breve o Senhor vai nos dar e conceder um momento para estarmos juntos. Obrigada a todos, uma boa noite. Obrigada, irmã Luana, por compartilhar conosco o seu testemunho. Que Deus abençoe a sua vida e de sua família. Neste momento, teremos mais um momento de louvor. Teremos uma participação especial com os nossos irmãos Ciene, Stefano e Luiz. Graças, paz, igreja, que esse louvor possa tocar o coração de todos. Meu Deus, quanto é Afirmou minha fé, então minha
grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus, aos campos do céu buscar, no lar eterno, dentro jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Neste momento, convido o diácono Inácio. Ele estará fazendo uma oração pelos enfermos e os desempregados. Igrejas, nós estamos com bastante saudade, espero que logo mais nós nos encontramos, que aquele abraço que nos consola, que nos anima quando encontramos todos os irmãos. Mas nós temos uma arma forte que nós devemos estar sempre usando ela, que é a oração. O Abacuque 2,4 diz: eis o soberbo, a sua alma se incha, mas não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Naum 7 diz que o Senhor é bom, é uma fortaleza na hora da angústia e conhece os que nele confiam. Então nós vamos estar orando pelos os desempregados, pelas pessoas que perderam também seus entes queridos e pelos enfermos. Vamos estar orando por eles, que nós sabemos que logo mais nós temos uma boa resposta. Então vamos estar orando. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, neste momento, Pai amado, eu te peço uma bênção especial, Senhor Deus, pelas nossas famílias, meu Deus, também pelos nossos irmãos na fé, pela nossa igreja, Pai amado. Oramos também pelo nosso pastor, Senhor, sabemos que ele está sempre orando por nós e nós também orando por ele, Senhor Deus. E assim, Pai amado, nós te pedimos, meu Deus, esteja abençoando nossas famílias, Pai, esteja com a vida das pessoas que estão enfermas. Abençoa todos, Senhor Deus, sabemos que não é fácil também, aqueles que perderam seus entes queridos, Pai, como está se passando. Esteja, meu Deus, suprindo, meu Deus, os seus corações, esteja abençoando suas necessidades também, abençoe eles, Pai amado. Senhor Deus, eu também te peço uma bênção especial por todos os irmãos, aqueles que estiverem desempregados, meu Deus, que perderam seus empregos, Senhor, esteja abrindo uma porta nesse momento, Senhor Deus, para que ninguém, Pai amado, fica sem seu pão de cada dia, Pai amado, e podendo, meu Deus, manter sua família, trabalhando, vivendo o seu suor. Esta é a minha oração que eu te peço em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Agora vamos continuar louvando a Deus com as irmãs Kátia e Edjane. Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Vou cantar um hino aqui com a Edjane. Ela é minha sobrinha e é da Assembleia de Deus. A paz, irmãos. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente
obrigada, irmãs, pela participação. Deus abençoe. Agora chegou o momento especial do nosso culto, onde vamos ouvir a palavra de Deus, que será ministrada pelo pastor Wagner. Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Aqui é o pastor Wagner Ribeiro de Araújo. E nessa noite nós vamos meditar na santa palavra do Senhor, que se encontra em Jeremias 3,15. Jeremias 3,15. O tema do sermão: Pastores segundo o coração de Deus. O texto de Jeremias 3,15 nos diz: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esse texto aqui nos ensina, o contexto aqui de Jeremias 3, nos ensina que o povo de Deus vivia numa época de grande idolatria. Os judeus estavam pensando que o seu livramento viria dos ídolos que adoravam nos altos montes, nos santuários e nos lugares altos. Porém, a sua única esperança era arrependerem-se de seus pecados e crer no Senhor nosso Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Esses ídolos não poderiam salvá-los. Na verdade, por causa dos seus pecados, o pecado da idolatria, esses ídolos só lhes causavam vergonha. Mesmo assim, os judeus haviam sacrificado a esses ídolos os frutos dados por Deus, os frutos da terra, os seus rebanhos de ovelhas e gados, e até mesmo seus filhos, eles haviam matado, oferecendo-os aos deuses pagãos, oferecendo-os a Baal, a Moloque, a Azerá. Idolatria terrível, que tristeza! O pecado havia separado o povo de Judá do Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Então aqui nesse texto vem a promessa de Deus, que é um Deus misericordioso, um Deus bom, um Deus compassivo. E aqui Deus diz: dar-vos-ei pastores. Naquela época, os líderes religiosos eram considerados de uma maneira figurada como pastores que deveriam conduzir os rebanhos de Deus, isso é, o povo de Deus. Mas esses líderes que conheciam a lei de Deus, eles deliberadamente, isto é, intencionalmente, eles estavam perseverando no erro e induzindo o povo de Deus ao pecado. E agora Deus então faz uma promessa. No começo do capítulo 14 de Jeremias 3, Deus vai dizer: convertei-vos. E depois então, no verso 15, vem a promessa: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Nós devemos observar aqui que o povo de Deus, antes de ter o pastor segundo a vontade de Deus, deve se quebrantar, arrepender dos seus pecados, e Deus então dará pastores segundo o seu coração. Nós vamos ver o primeiro ponto desse sermão, o uso do termo pastor na Bíblia. O termo pastor no Antigo Testamento, pastor no Antigo Testamento vem do hebraico. Nesse versículo que lemos, o termo é Raá, palavra que aparece 77 vezes, e aí vem então, nós temos o sentido do termo pastor. No seu sentido literal, pastor é aquele que cuida, que apacenta, que alimenta, que pastoreia o rebanho, o gado, né? Ou mesmo as ovelhas. No Antigo Testamento, o termo pastor é usado figuradamente, como eu já disse, para governantes, sacerdotes, mestres e líderes do povo. O povo de Israel é tido figuradamente como ovelhas. Os pastores eram conhecidos, os pastores de ovelha, como profissionais que alimentavam e também protegiam os rebanhos. Jeremias 31:10, Ezequiel 34:2. Eles eram aqueles que procuravam as ovelhas perdidas, Ezequiel 34:2, e que alimentavam, ou melhor, que livravam os
as suas ovelhas dos animais ferozes, as ovelhas que estivessem sendo atacadas. Amós 3:12. Com base na ideia de que o pastor é um protetor e líder do rebanho, surgiu o conceito do Deus pastor, o Deus como sendo o pastor de Israel. E nós vamos observar aqui que Davi, que a princípio, antes de ser rei, foi pastor de ovelhas, ele escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia, o Salmo 23. E lá no verso 1 do Salmo 23, Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor, Yahvé é o meu pastor. Então Davi chama Deus de seu pastor. Também nós observamos no Salmo 80, principalmente no verso 1, o mesmo fez o salmista Asaf, chamando Deus de pastor. Deus, portanto, no Antigo Testamento, ele é o Deus pastor. O comentarista bíblico R.N. Champlin observa que encontramos muitas passagens no Antigo Testamento que se referem aos líderes do povo de Deus como pastores que agem sob a supervisão de Deus. E aí ele destaca Números 27:17, ele destaca também 1 Reis 22:17. E nesse contexto ele diz que a situação de Israel, que na ocasião estaria sem líderes à altura, é comparada com um rebanho de ovelhas que não dispõe de um pastor. E posteriormente, os profetas, os sacerdotes, os reis de Israel, que haviam falhado em seu encargo diante de Deus e do povo, foram condenados como pastores que haviam desertado o rebanho e que haviam enganado as ovelhas. Jeremias 2:8, Jeremias 10:21, Ezequiel 34:2, enfim, vários textos nós temos aí que falam dos líderes de Israel como que pastores que falharam em sua missão. E como é que nós vemos então o termo pastor no Novo Testamento? Os escritores do Novo Testamento, primeiramente nós devemos observar que eles descrevem o Senhor Jesus Cristo como um pastor, e o termo aí é poimé. Poimé é pastor de ovelhas no Novo Testamento, no grego. Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. João 10:2, João 10:11, João 10:14 e 16. Jesus separa as suas ovelhas dos bodes, a semelhança do que faz um pastor. Mateus 25:32. Jesus sofreu pelas suas ovelhas. Jesus deu a sua vida por ela. Jesus é o bom pastor. Mateus 26:31. O escritor da epístola aos Hebreus, ele chama Jesus de o grande pastor das ovelhas. Jesus é o nosso grande pastor. Também nós vemos que o apóstolo Pedro, ele retrata Jesus como pastor e bispo de nossas almas. 1 Pedro 2:25. Jesus Cristo é de fato o sumo pastor, porque ele que proveu a nossa salvação, dando sua vida por nós, morrendo na cruz para salvar todo aquele que nele crê. É de se observar que o termo pastor foi designado para os líderes de Israel, mas agora no Novo Testamento, além de designar a pessoa de Jesus Cristo, também designa os líderes da igreja de Jesus Cristo. Em 2 Timóteo 3, ou melhor, 1 Timóteo 3 e Tito 1:5-9, nós vamos ver o apóstolo Paulo orientando os seus auxiliares ministeriais, os seus auxiliares apostólicos, assim podemos dizer, que é Tito e Timóteo, sobre as qualificações exigidas para os futuros ministros ou aqueles que seriam eleitos ou ordenados ao ministério da igreja local. Então nós vamos ver essas qualificações em 1 Timóteo 3 e Tito 1:5-9. Em Atos capítulo 20, é um texto que eu gosto muito, Atos 20, versículo 17 em diante, nós vamos ver o apóstolo Paulo reunido com os pastores da igreja de Éfeso.
e nessa passagem ele chama os pastores de anciãos, que é a mesma coisa de presbítero, Atos 20, 17. Ele chama os mesmos irmãos, o mesmo grupo de pessoas, também de bispos, Atos 20, 28. E diz que eles foram constituídos pelo Espírito Santo sobre a igreja. E os manda pastorear, sendo que a atividade do pastoreio cabe ao pastor. E lá diz, para pastorear o rebanho de Deus, Atos 20, 28. Então nós podemos observar que no capítulo 20, do versículo 17 até o 38, o apóstolo Paulo vai dizer a respeito da função do ministro do evangelho, que é a função do presbítero, que é ancião, que é aquele que tem condições de aconselhar, que tem sabedoria para aconselhar o rebanho. Ele também é bispo no sentido de administrar a igreja de Cristo, no sentido de ser o líder, o superintendente da obra, e ele é aquele que pastoreia o rebanho. O pastor, o poimê, é aquele que demonstra ternura, zelo e cuidado para com as suas ovelhas. Aqui Jesus, nós podemos ver que tanto Jesus como homens foram colocados no Novo Testamento como símbolo de pastores, como sendo os pastores. Mas Jesus, ele é identificado como Deus nesse texto de Atos 20, né? E lá diz para eles pastorear o rebanho de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então Jesus aqui é identificado como sendo o próprio Deus, o Deus encarnado. Jesus é o dono da igreja e tem os pastores na sua mão direita, conforme diz ali em Apocalipse 1:20. As estrelas, que são símbolo dos pastores, dos mensageiros, estão na mão direita de Jesus Cristo. Hebreus 13:7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13:17 também diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O termo pastor em Hebreus 13:7 e 13:17 vem do grego egeomai, que significa líder que governa, aquele que comanda. Então aqui nós vemos essa palavra sendo usada para líderes, mas líderes aqui da igreja, porque o texto diz que eles pregam a palavra, eles falam da fé, a fé dos quais imitai. Lá diz que eles velam pelas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Então aí está falando dos pastores. A versão corrigida diz pastores nesse texto. A versão Almeida Revista e Atualizada diz guias. É a função do pastor. Segundo ponto, os pastores da igreja de Jesus devem ser escolhidos segundo o coração de Deus e não de acordo com o gosto humano. Uma ilustração muito interessante eu vejo no livro Vida Total da Igreja, escrito pelo pastor Daryl Robson. Lá ele conta que alguns anos atrás, né, circulava pelos jornais das igrejas uma descrição bem humorada a respeito do pregador ideal, isto é, do pastor ideal, né? Então conta que depois de centenas de anos de muitos esforços, um ministro padrão foi encontrado para agradar a todos. E aqui nós já vamos observar a questão do pastor no seu ministério. Será que um pastor consegue agradar a todos? Então aquela história do Daryl conta que uma igreja, depois de muitos esforços, encontrou o ministro certo, o ministro que agrade a todos. E aí lá diz, ele prega apenas 20 minutos, mas consegue expor toda a palavra. Ele condena o pecado, mas nunca machuca os sentimentos de ninguém. Ele trabalha das 8 da manhã até as 10 horas da noite, fazendo todo tipo de atividade, desde preparar sermões, visitar,
pregar no púlpito e até o trabalho de porteiro da igreja. Ele ganha pouco, mas veste boas roupas, alimenta-se bem, compra bons livros regularmente, dirige um lindo carro e dá metade do que ganha para a igreja. Sua família é um modelo perfeito de comportamento, atitudes e modo de vestir. Aliás, eu acrescento aí, a esposa veste bem e os filhos também, né? Ele tem 26 anos de idade e já prega uns 30. Ele é alto, baixo, magro, robusto, bonito, elegante. Tem um olho castanho, o outro azul. Cabelo repartido no meio, sendo escuro e liso do lado esquerdo e do lado direito louro e ondulado. Deseja ardentemente trabalhar com jovens, por isso dedica todo o seu tempo aos mais velhos. Ele sorri o tempo todo com a face séria, pois possui um senso de humor que o mantém seriamente voltado para o seu trabalho. Faz 15 visitas por dia aos membros, congregados e visitantes. Gasta todo o seu tempo evangelizando os não crentes e nunca está fora do seu gabinete. É lógico que esse texto é um texto humorístico, né? É um texto até engraçado, que mostra que o pastor não é um super-homem, faz tudo. O pastor não é aquele que dá conta de fazer tudo sozinho. Aliás, Jesus Cristo no seu ministério sempre delegava funções aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Certa feita ele enviou 70 a pregar de 2 a 2. Ele sempre enviou os seus discípulos a fazer aquilo que ele não podia fazer naquele momento. E nós podemos observar que jamais encontraremos um pastor que se encaixe perfeitamente ao nosso gosto pessoal. O pastor é um ser humano de carne e osso como qualquer um. Ele é incapaz de satisfazer a todos os gostos. Nem mesmo Jesus agradou a todos. O alvo do pregador deve ser agradar somente a Deus. Ai daquele que deixar de agradar a Deus para pregar aquilo que agrada o homem, aquele que deixa de pregar o que Deus manda para pregar aquilo que satisfaz alguns. O apóstolo Paulo nos escreveu em 2 Timóteo 4, verso 3 a 4, ele faz uma referência às características malignas que alguns teriam nos últimos dias. Ele diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Nós estamos vivendo esses dias difíceis, esses dias onde as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, mas coisas agradáveis. Os pastores são chamados por Deus. O pastor tem um ministério como nenhum outro tem. Nem todas as pessoas conseguem entendê-lo. Muitos o veem como um funcionário da igreja. Muitos o veem como um serviçal que só está ali para receber da igreja e fazer visitas. Ou mesmo receber para fazer as funções de batizar, de aconselhar, de realizar um culto fúnebre ou um casamento, como se o pastor fosse um serviçal, um profissional. Não, nada disso. Jesus ensinou, né, que os pastores de suas igrejas, eles devem ser honrados e dignamente aqueles que trabalham de um modo duplicado devem receber duplicados honorários. Isso é o cuidado da igreja para com seus pastores. Muitos também acham que os pastores são rivais e querem disputar a igreja com ele. Existem muitas pessoas que têm ciúmes da igreja. Eles tentam disputar com o pastor porque acham que são donos da igreja, né? Na realidade, a igreja não é do pastor e nem de nenhum membro. A igreja é de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, Deus requer que sejamos ovelhas e não bodes. Toda ovelha obediente se submete à vontade de Deus, se submete ao cuidado pastoral. Toda ovelha bem-sucedida, ela se deixa cuidar, ela é saudável, robusta, ela ouve com gosto o sermão, ela aplica a palavra de Deus à sua vida. Mas a ovelha insubmissa, ela é rebelde, não é uma ovelha obediente, na verdade eu posso dizer que é bode. Não se ajunta a pastor, não se ajunta às demais ovelhas, sempre reclama, estão afastadas do aprisco, tudo para ela está errado, nada presta,
E essas ovelhas que não vão à presença de Deus, que não se alimentam da palavra de Deus, que não buscam o envolvimento com os demais membros da igreja, essas ovelhas que estão fora do aprisco, são sujeitas a ataque de lobos ferozes. E aí eu posso aplicar, sujeitos a ataque do diabo, inimigo de nossas almas. Então nós podemos observar que o pastor, ele precisa cuidar do rebanho com alegria. A palavra de Deus diz: sujeitai a eles, porque velam por vossas almas. E lá no final do versículo diz: para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não é o nosso caso aqui, eu imagino, mas quando uma igreja, por exemplo, precisa de um pastor, ela precisa gastar tempo orando. Ela precisa buscar a vontade de Deus e não a vontade pessoal. O pastor, segundo a vontade de Deus, deve cuidar da igreja de Deus com amor e carinho. Nós podemos observar também que ele precisa cuidar de si próprio. A palavra de Deus diz em Atos 20, 28, cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O Espírito Santo, portanto, é quem vocaciona e coloca o pastor na igreja segundo a sua vontade. Deus é o dono do rebanho, Jesus Cristo é o dono do rebanho. O pastor é servo de Deus, servo de Jesus Cristo. O pastor deve prioritariamente dedicar tempo à oração e à pregação da palavra de Deus. Atos 6, 24. Portanto, queridos irmãos, concluindo, segundo entende o pastor Darrell, e eu também concordo, há 3 coisas que a igreja precisa saber sobre o seu pastor. O pastor tem um chamado como ninguém mais. O pastor tem uma responsabilidade como ninguém mais. O pastor tem um acerto de contas como ninguém mais. Hoje se comemora o dia do pastor nas igrejas batistas. Eu quero parabenizar pastor Luiz pelo seu dia. Quero parabenizar também os demais pastores da igreja, pedindo que Deus os abençoe grandiosamente. E não só estes, mas todos os pastores que de fato são pastores de Jesus à frente de suas igrejas. Que Deus abençoe a todos, que a igreja possa cada dia mais amar o seu pastor, que a igreja possa cada dia mais ouvir o seu pastor, alimentar-se da palavra de Deus pregada pelo pastor e honrar o pastor, cuidando dele, cuidando de sua família. Que Deus abençoe a Igreja Batista em Vila Oportunidade. Que Deus abençoe a todos os amigos e irmãos. Boa noite. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos que o Senhor venha abençoar, ó Deus, os teus servos pastores e as igrejas de Jesus Cristo que estão espalhadas, ó Deus, por este mundo. Supra as necessidades dos teus filhos, dê a eles, ó Deus, intrepidez, vigor na pregação da tua palavra. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão nos campos distantes, aqueles que estão na sua lida ministerial. Fortaleça os enfermos, ó Deus, por acaso tiver algum pastor enfermo. Fortaleça, Senhor, as igrejas para que possam estar cuidando dos seus pastores. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa os teus filhos, ó Deus, que labutam na tua obra. Senhor, nós cremos na tua provisão e no teu cuidado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe pastor Wagner por essa palavra abençoada que falou muito conosco nesta noite. Que Deus abençoe sua vida. Neste momento, passa a palavra para o Ministério Sociabilidade. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Hoje estamos aqui em nome da Sociabilidade e especialmente em nome da Igreja PIBVO para homenagear os nossos queridos pastores. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. É um prazer e de imensa alegria que estamos aqui. Eu quero deixar uma palavra aos nossos pastores para a meditação de todos. Se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos do 2 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir.
Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Essas palavras muito nos alegram o coração, a alma, porque temos certeza do cuidado dos nossos pastores conosco, agindo de livre vontade, como Deus quer. E nós sabemos que quando se manifestar o Supremo Pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Pastor Gil, Pastor Júlio, Pastor Luiz, o nosso muito obrigado, em nome da Igreja PIBVO. E nós queremos nesse momento orar pelos pastores. E eu peço que os irmãos, onde vocês estiverem, também vamos orar juntos. Feche seus olhos. Vamos orar pela vida dos nossos pastores que tanto têm nos abençoado, tanto têm cuidado de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pastores, o pastor Gil, o pastor Júlio, o pastor Luiz, Senhor, que tanto, Senhor, tem cuidado de nós, que tanto, Senhor, tem orado por nós, que tanto, Senhor, tem se esforçado pelo ensino da palavra, pelo exemplo, Senhor, nos mostrando, Senhor, um caminho reto, um caminho que leva para Ti, para nos conduzir, Senhor, até a Tua presença, Pai. Abençoa, Deus, a família de cada um, Senhor, os passos, direciona, Senhor, em tudo que eles venham fazer, Pai, e que sempre, ó Deus, a Tua vontade se cumpra na vida de cada um dos nossos pastores, Senhor. Te agradeço, Senhor, por ter colocado, Senhor, esses pastores tão queridos em nossas vidas, Senhor, para nos ensinar a Tua palavra e para nos conduzir, Senhor, no Teu caminho, um caminho reto. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é. Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se eu hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou. Profeta do Senhor, homem de Deus, escolhido pra curar as feridas da minha alma. Homem de fé, que tem dedicado a mim o seu amor e proteção. Homem amado, quando fala faz arder dentro de mim o coração. Pastor, você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas
te chama, pois deseja te salvar. Eu quero mais e mais ter Cristo em mim. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu viver. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia. Olá, queridos, boa noite, graça e paz. É sempre uma alegria poder falar com os irmãos. E eu gostaria desse momento especial, né? A gente passou agora pela Semana do Pastor. Eu nunca gostei muito desse título, né? Nunca me achei muito digno, muito menos capacitado. Mas a forma recíproca da igreja, o carinho, o respeito, a consideração, sempre foi uma coisa que nos chamou muito a atenção e é o nosso maior combustível em seguir, em trabalhar, em ver em cada obstáculo uma oportunidade de fazer sempre mais, melhor, sempre para a glória de Deus. Deus continue abençoando a amada igreja, uma igreja de ovelhas, uma igreja que reflete o brilho do bom pastor que é Cristo. E eu gostaria também de agradecer, externar o carinho do pastor Luiz, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas lembranças dos meus pastores e fico sempre muito feliz quando encontro um pastor velhinho, né? E se lembra de mim na minha infância, né? Se lembra da minha caminhada. E é muito bom ter pastor, é muito bom ser pastoreado, muito bom a gente ser aconselhado. Deus continue abençoando a vida do nosso pastor Luiz, bem como dos companheiros que também traz esse título tão abençoado, pastor José Laurenito, bem, dentre outros aí que virão desta igreja tão frutífera e abençoada. Bem, eu fui surpreendido, né, com um bolo e com essa xícara aqui que eu amo xícara demais. E olha, gostou, Ju? É bonita? É bonitão esse rapaz aí da foto? Uhum. É? É você. É eu? Oi, né? Eu mesmo? Gente, muito obrigado, irmãos. Deus abençoe em Cristo Jesus. Boa noite, graça e paz, amada igreja. Fico feliz, né? Fico contente, alegre por essa lembrança. Segundo domingo de junho se comemora o Dia do Pastor. Fico feliz. E aqui o texto da Palavra de Deus se encontra em Salmos, capítulo 100, e versículo 4 diz assim: entrai por portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida é de suma importância para a vida do seu servo. Precisamos sempre ser gratos, e essa atitude que a igreja está tendo para conosco, na pessoa da diretoria, na pessoa do presidente, pastor Luiz, com os irmãos que da administração da igreja. Eu quero agradecer por essa pequena lembrança, por esse momento que é de muita emoção saber que somos queridos. Por esse momento, nos tenho palavras para agradecer à amada igreja por nos receber, por nos dar um apoio, por ter esse carinho para com a minha família. Só peço a Deus para que continue abençoando esta igreja, Vila Oportunidade, Igreja Batista Vila Oportunidade, juntamente com a família do pastor Luiz
e que, junto com a diretoria da igreja, possa realmente cativar esse amor, esse carinho para com o povo de Deus. Muito obrigado, sou grato, no nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, uma boa noite aos queridos e amados irmãos. Quero agradecer de coração a lembrança dos irmãos relacionada ao Dia do Pastor. É um dia muito especial, um dia onde nós nos lembramos de todo o percurso e de tudo aquilo que passamos para chegar a estar na frente do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Realmente não tem sido fácil neste tempo de pandemia, nós não fomos treinados para isso e sabemos que pastorear neste tempo é algo quase que impossível. Então eu quero agradecer os irmãos que têm usado de empatia para com o pastor, têm entendido toda essa situação e têm até mesmo auxiliado nesse momento tão especial da igreja. Eu quero também estender os parabéns ao pastor José Laurenito, pastor Júlio, e gostaria de lembrar também dos nossos seminaristas, como o Rubevaldo, que está aí se preparando para o ministério, e toda a liderança da igreja. O pastor sozinho jamais conseguiria levar esta obra adiante. Eu quero também, neste dia do pastor, agradecer a Deus pela esposa que Ele me deu, pela compreensão, pela ajuda, pela companheira, que com certeza também faz toda a diferença para que possamos ali servir aos irmãos. Neste dia, toda a honra, toda a glória e todo louvor devem ser dadas ao Senhor Jesus. Lá em Hebreus, o Senhor Jesus, Ele é apresentado como um grande pastor. Lá no livro de João, Ele é chamado de o bom pastor. E que nós possamos sempre tê-lo como referência para tudo em nossas vidas. E eu louvo a Deus, porque um dia Ele me alcançou com sua graça e me chamou, me vocacionou para servi-lo com o ministério pastoral. Agradeço aos irmãos, o carinho dos irmãos, um abraço apertado a todos os queridos e amados irmãos. Obrigado, irmão Natal, irmã Maricélia, que me surpreenderam hoje com esses presentes e solicitaram que fizesse esse vídeo. Eu não esperava, foi algo que me surpreendeu. E eu quero aqui compartilhar esse momento com os irmãos e dizer que é sempre uma alegria estar aí com os irmãos. Olha que lindo! Temos aqui uma foto, pastor. Mas sejam fortes, não desanimem, pois todo o trabalho de vocês será recompensado. 2 Crônicas 15:7. Feliz Dia do Pastor PBVO. Eu que agradeço, queridos irmãos. Deus abençoe. Eu queria dividir com os irmãos o bolo, mas não é possível. Então, vai ficar para uma próxima oportunidade. Um forte abraço, um beijão no coração de cada irmão. Obrigada aos irmãos da Sociabilidade pela participação, pela homenagem aos nossos pastores. Que Deus possa estar abençoando a vida dos nossos pastores, do pastor Guio, do pastor Júlio, do pastor Luiz. E muito obrigado pela vida de vocês. Vocês são uma bênção em nossas vidas. Neste momento, irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que participaram. Agradecer a Deus pela vida de todos os que assistiram e adorar a Deus conosco. Desejamos a todos uma semana de paz, de bênção e que Deus proteja todos vocês. Neste momento estamos nos despedindo com uma oração final feita pelo nosso pastor Luiz. Deus abençoe a todos. Estamos chegando ao final do culto. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos para louvor e adoração. Queremos agradecer de maneira especial ao querido irmão Rodolfo
E também ao pastor Wagner, que ministrou a palavra. Deus abençoe a vida desses queridos irmãos, que seja a primeira de muitas outras. E queremos também externar esse agradecimento a todos os irmãos ali da Primeira Igreja Batista em Vila Oportunidade, que tem se despertado para este trabalho, para esta atividade. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Peço que Deus esteja aí levantando cada vez mais irmãos que queiram participar conosco. Obrigado por aqueles que têm usado seus dons, seus talentos e suas habilidades para nos abençoar. Queremos também agradecer aqueles que participam desta atividade, que muitas vezes não aparecem nas imagens, mas que trabalham ali na retaguarda para que tudo possa sair da melhor forma possível. Louvamos e adoramos ao nosso Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, nós te agradecemos, nós queremos, Pai, louvar, bendizer, exaltar o Teu nome com uma vida santa, uma vida pura, uma vida reta, uma vida que venha glorificar o Teu nome. Abençoa, Senhor, a Tua igreja de forma geral, cada membro, cada visitante, cada congregado. Abençoa, Senhor, os pastores, aqueles, Pai, que o Senhor tem levantado, ó Deus, para liderar, para conduzir, ó Deus, o Teu rebanho. Supre, ó Deus, as necessidades físicas, materiais, espirituais de cada um dos Teus servos. E nos dê, ó Deus, segundo as Tuas infinitas misericórdias, uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana onde possamos ir e vir, guardados, protegidos e amparados pelo Senhor. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o Filho, e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com esta igreja e com todo o povo de Deus, de ontem, de hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos irmãos, uma excelente semana a todos.